E aí, moçada, tudo bem? Hoje nós vamos para a 14ª aula do nosso intensivão de geografia. E já que nós já falamos toda a parte de geologia, nós falamos de tipo de rocha, camadas da terra, falamos dos agentes internos e externos do relevo, agora nós vamos estar falando do solo, um assunto bastante cobrado em provas, principalmente pelo Enem, porque está muito relacionado com a atividade agrícola. Ok? Então, o que nós vamos estar falando? Tá? Desde o processo de formação, quais são os fatores que favorecem a formação do solo e os seus horizontes. Ok? Mas o que é solo, né, Celilze? O que é solo? Na verdade, solo é o que popularmente as pessoas chamam de terra, né? Aquela camada mais externa, a camada mais fina da superfície da terra, da crosta terrestre, formada por sedimentos. Com certeza, se você é uma pessoa observadora, você já deve ter visto que o solo ele tem colorações diferentes. Tem solo que ele tem uma coloração mais avermelhada, outro mais escuro, né? Outros mais claro. Tem solos que os sedimentos são bem fininhos, parece que uma terra ela é quase assim, parece um pozinho. Tem outros que a glometria dele é um pouco maior. Tem solos que são bem profundos, tem solos que são mais rasos. Ora, o que vai determinar essas suas características, né, dele ser de um jeito ou do outro? Os diversos fatores que vão formar o solo. Então, primeiro, todo solo é originário de uma rocha matriz ou de sedimentos de outras rochas. E o que vai fazer com que aquela camada mais superficial, aquela camada mais fina da terra seja formada por sedimentos, que são aqueles grãozinhos que nós vemos no caso no solo, tá? Isso é formado pelo processo de intemperismo. Então a formação do solo, ele ocorre devido ao processo de intemperismo, que você deve ter visto na aula dos agentes externos. Esse intemperismo, ele pode ser um intemperismo físico, certo? Que seria a ação principalmente da variação de temperatura, do vento, do impacto da chuva, né? Pode ser um intemperismo químico, que é quando você vai ter uma atuação mais da água e ela vai provocar reações químicas em camadas mais profundas do solo, isso é muito importante você lembrar. E também você vai ter a ação do intemperismo biológico, que seria dos seres vivos, que também atua nesse processo de fragmentação do solo, ok? Então, quem é responsável pela formação do solo é o processo de intemperismo. E o que vai determinar as suas características, como que ele vai ser? Os fatores que vão formar o solo, certo? Ora, quais são os fatores que interferem mais diretamente no solo, na formação dele? O clima onde está presente aquela formação, certo? O relevo, o tempo de formação, quanto tempo, né? Se é um relevo se é um solo relativamente jovem ou mais velho, e a sua composição, ok? Então, no caso, pessoal, vamos começar pelo clima. Então, por exemplo, o clima, você vai ter dois elementos que vão interferir na formação do solo. Você vai ter a temperatura, essa variação de calor-frio, isso provoca uma ação física na rocha, certo? E a precipitação, a quantidade de chuva. Então, o que a gente observa? Presta atenção que isso cai muito nas provas. Quando você tem em um determinado lugar do planeta, ou do Brasil, vamos colocar em um determinado lugar do planeta, que o clima da região é mais úmido, o que vai acontecer? Então, vamos usar o exemplo aqui nesse meu horizonte. O que acontece? Imagina que você tem a chuva, e a chuva ela precipita aqui, ó, e o que acontece? A água ela vai infiltrar no solo e vai atingir as camadas mais profundas do solo. Significa que quanto mais úmido for o lugar, quanto mais chuvoso for o clima do lugar, eu vou ter o predomínio, pessoal, do intemperismo químico, certo? Ou seja, aonde chover muito vai predominar o intemperismo químico. E como o intemperismo químico, a água vai conseguir infiltrar nas camadas mais profundas do solo, ele vai provocar maior reação química, então ele vai fragmentar mais o solo. Consequentemente, todo lugar que chove muito,
o solo vai ser um solo mais profundo, então ele vai ser um solo mais profundo. E esse solo mais profundo, a gente dá um nome específico. Ora, qual que é esse solo mais profundo, Celilza? É o solo chamado latossolo. Ora, o que é um latossolo? É um solo mais profundo, e ele é mais profundo porque nessa região onde ele foi formado predomina o intemperismo químico. Isso é sinônimo que ele está numa região que chove bastante. Já se ele estiver numa região que é mais seca, que o clima é mais seco, você vai depender mais dos outros agentes do intemperismo, principalmente o físico. E a ação física também fragmenta a rocha, só que ele vai fragmentar na parte mais superficial. Então, basicamente, aonde você tem um intemperismo, um clima mais seco, você vai ter o predomínio do intemperismo físico, ok? O físico. Consequentemente, o solo vai ser mais raso, ok? Ou seja, o que seria um solo mais raso? Eu não teria tantas camadas, tantos horizontes do solo, ok? E quanto mais raso esse solo for, para eu diferenciar, eu chamo esse solo de litossolo. Então, o que é um latossolo? O latossolo é um solo mais profundo, onde há o predomínio do intemperismo químico, certo? Típico de uma região chuvosa, ok? Já o litossolo é o solo formado pelo predomínio do intemperismo físico, não quer dizer que os outros não ocorram, mas predomina no intemperismo físico, e ele é típico de regiões mais secas, ok? Então, por exemplo, no sertão, no Nordeste, eu vou ter mais um intemperismo físico atuando. E na região, por exemplo, das regiões brasileiras que mais chovem, regiões equatoriais, por exemplo, eu vou ter o predomínio do intemperismo químico. Então, de maneira geral, o solo será mais profundo, ok? Bom, segundo fator, o relevo. Então, eu fiz um esqueminha para vocês entenderem. Eu coloquei uma região mais ou menos aplainada, um vale e um pico de uma montanha, por exemplo, ok? E o que a gente observa? O que seria essa área azul aqui, ó? Essa área azul seria a camada do solo, então isso aqui seria o solo. O que a gente observa? Que nessa região aqui, ó, de pico, tá? O solo, a camada dele, ele é bem mais fininho, aqui é um pouquinho mais profunda e aqui é bem mais profundo. Ora, o relevo interfere na formação do solo? Com certeza. Como que o relevo interfere na formação do solo? Ora, o que acontece nessa região aqui, ó, de pico de uma montanha? Quando chover, a água vai bater e vai escoar, certo? Então não dá tempo nem da água infiltrar e provocar o intemperismo químico naquela rocha, certo? Consequentemente, você vai ter uma camada mais fina de solo nessa encosta, certo? Por isso que até mesmo essas regiões é muito suscetível a deslizamento, porque qualquer coisinha, essa camadinha fina de solo, ela simplesmente pode deslizar. Aí as pessoas acham que esse vale, por exemplo, seria o lugar perfeito para ter um solo mais profundo. Ah, mas por que, Celilza? Aqui não vai chover bastante, a água não vai cair bastante e eu não vou ter grande ação no intemperismo químico? Vai, só que tem um problema. O solo tem um ponto de saturação. Então, o que acontece? Vamos imaginar que você está nesse vale aqui, tá? A água está caindo aqui, ó, perfeito, e a água está infiltrando, ok? Só que chega uma hora que o solo encharca, ok? Que ele satura. É que nem você molhar uma planta, você molha a planta, puxa a água, você molha, ela puxa a água, daqui a pouco você molha, ela demora mais para absorver, daqui a pouco a água não absorve, ela fica parada, porque saturou. Então, o que acontece? Numa área dessa de vale, não será necessariamente o melhor lugar para a formação de um solo mais profundo. Por quê? Porque a água, sim, vai infiltrar, vai ter a ação química, mas chega uma hora que ele satura, então chega uma hora que ele não atua mais. Mas nessa região aqui, seria a região perfeita. Porque a hora que a água cair aqui, o excesso vira escoamento superficial, escoa, e dá tempo dessa água infiltrar para as camadas mais profundas, provocando a reação química e a formação de um solo. Então, o relevo é um fator que também influencia na formação do solo, tá? Então, alguns lugares, por que alguns lugares o solo é tão raso, tão profundo? Então, não é apenas um fator, é um conjunto de fatores que favorece, certo? Terceiro fator, tempo de formação.
Quanto mais jovem for o solo, ele vai ser, de maneira geral, um solo mais raso. O que é um solo mais raso? Ele não vai ter tantos horizontes, tantas camadas. E por que ele não vai ter tantas camadas? Porque o próprio nome diz, ele é um solo jovem. Ainda o processo de intemperismo ainda está ocorrendo. Isso não quer dizer que um solo jovem não pode ser usado, que não presta para nada, certo? Mas, de maneira geral, ele vai ser um solo mais raso e muitas vezes você perfura alguns centímetros aqui, você começa a encontrar pedras maiores, ok? Por quê? Porque ele está no processo de formação. Quando o solo é um solo mais velho, que nós não chamamos de velho, nós chamamos de solo maduro, certo? Significa que é um solo que tem muito tempo que esse processo está ocorrendo. Então, ele será, de maneira geral, um solo mais profundo, certo? Então, um solo maduro, de maneira geral, é um excelente solo para ser usado. Por quê? Porque se ele é mais antigo, se ele é mais velho, ele vai ter várias camadas do horizonte do solo, certo? Como também ele vai favorecer muitas vezes o desenvolvimento da atividade agrícola na região, ok? Outra coisa também que favorece a formação do solo é a sua composição, ou seja, vai depender muito da rocha originária, certo? Ao tipo de rocha que vai dar origem. Então, por exemplo, se eu tenho um exemplo aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, se eu tenho uma rocha vulcânica, certo? Porque a rocha vulcânica também vai passar por processo de temperismo, fragmenta e forma um solo. Se eu tenho uma rocha vulcânica, pessoal, eu posso ter solos de extrema fertilidade, certo? De extrema fertilidade. Se eu tenho um solo, por exemplo, que tem uma grande concentração calcária, é um solo muito bom também. Então, muitas vezes, é um solo, tem em determinado lugar de uma propriedade, que você teve um clima favorável, você teve um relevo favorável e até um solo mais maduro. Mas, muitas vezes, a composição química daquela rocha não faz com que aquele solo, seja naturalmente fértil. Aí você entra com os nutrientes para repor aquilo que precisa, ok? Dentro dos solos mais férteis, e nós temos diversos tipos de solo no Brasil, nós temos dois destaques, o terra roxa e o solo de massa P. O terra roxa, o nome dele também é chamado arenito basáltico. Não esqueça que basalto é uma rocha de origem vulcânica, tá? Então, aonde você tem o solo terra roxa, que nós encontramos no norte do Paraná, oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, né, partes do centro-sul do Brasil, significa que ali, há milhões de anos atrás, teve derrame basáltico, ou seja, de lava de vulcão, que deu origem a um dos solos mais férteis do Brasil, terra roxa, tá? Já o solo de massa P é um solo de origem mais argilosa, típica da zona da Mata Nordestina, um solo de relativa fertilidade que foi muito utilizado e ainda é nas grandes lavouras, principalmente de cana-de-açúcar, ok? Então, quando você fala de terra roxa e massa P, né, são os solos naturalmente férteis do Brasil. É lógico que nós temos outros tipos de solo, não são os únicos. Tranquilo? E para finalizar, pessoal, quando você fala em solo, nós temos os chamados horizontes. O que são os horizontes? Na verdade, os horizontes são o quê? São as camadas do solo. E essas camadas, se eu vou ter maior ou menor quantidade de camadas, vai depender muito do tempo de formação desse solo, vai depender muito do tipo de clima predominante, porque muitas vezes você tem um clima seco, né, que não favorece a formação de várias camadas, ou muitas vezes ele é um solo muito jovem. Aqui eu estou colocando basicamente um solo formado, um solo que você tem as diversas camadas, certo? Que um conjunto de fatores favoreceu a formação desses horizontes. E sempre que você analisa o horizonte do solo, você começa de cima para baixo, certo? Então, o que a gente observa? Que eu tenho uma rocha matriz, que é o que nós chamamos de rocha mãe, que é aquela rocha que vai sofrer o processo de intemperismo,
vai sendo fragmentada cada vez em pedaços menores. Cada pontinho que eu coloquei aqui, ó, seria sedimentos, que são pedaços de uma rocha. E aí o que acontece? Essa rocha matriz, ela vai sendo fragmentada, quebrada, né, em cada vez pedaços menores até chegar à superfície. A camada mais superficial é onde eu tenho a matéria orgânica, que geralmente chama-se de horizonte O, de orgânica. A camada A, que está logo abaixo, é a parte que eu tenho material orgânico e inorgânico. E aí, conforme você vai para o interior do solo, você vai ter a camada B e C, tá? Se você olhou no desenho e você viu que aquele solo tem diversas camadas, você pode deduzir que esse solo é um solo maduro, é um solo que já é mais profundo. Um solo raso é como se eu tivesse basicamente como se fosse isso aqui, ó. De repente você tem a rocha matriz e daqui a pouco você tem só essa partezinha em cima aqui, ó. Né? Praticamente você não tem as outras camadas, os outros horizontes. Ok? Gente, solo é importante, cai bastante no Enem. Não esqueça de se inscrever no meu canal para receber aí o alerta de um novo vídeo, tá? Para você gabaritar a geografia. Ok? Próxima aula a gente volta com a nossa 15ª aula. Beijo, gente! Tchau, tchau!